Pessoal, muito boa noite e sejam muito bem-vindos à nossa web revisão da disciplina Fundamentos de Marketing. A gente inicia aqui, uma revisão realmente dos conteúdos que a gente viu nas unidades 1 a 4. Né? Antes até de iniciar, vocês já fizeram alguma avaliação no CEUB? Quem já participou? Tem alguém que não participou ainda de avaliação no CEUB, a avaliação da disciplina EAD? O Hugo não participou, não, legal. Então, a avaliação ela é presencial, né? Então, já fizeram o agendamento? Já fizeram o agendamento aqui na sala, né? Vou até colocar aqui. Vocês estão visualizando aí também? Aumentar um pouquinho, né? Porque, calma, deixa eu aumentar aqui. Aqui. Ok. Lá no finalzinho tem o agendamento, né? Então, para quem ainda não fez, ainda é possível de fazer o agendamento. Eu vou clicar aqui só para a gente... Nossa, vamos lá. Chegando, está na seção Fóruns. Lá no finalzinho tem lá, agendamento da avaliação presencial, tá? Então, vou clicar aqui só para quem ainda não fez. Vai ficar gravado também, né? Então, aqui você escolhe, eu vou diminuir um pouquinho agora, ficou grande aqui, né? Opa. Então, você vai escolher onde você vai realizar sua prova, sua avaliação, né? Pode ser na Asa Norte, Ceilândia, Sete Lagoas, Goiânia, Taguatinga, tá? E aí, na hora que vamos selecionar Taguatinga aqui. Tem as datas disponíveis, né? 17 a 20. Você vai clicar na data que você prefere. Aqui em cima já está mostrando antecipadamente quais horários estão disponíveis na data, né? De manhã, tarde e noite, tá vendo? Vou clicar aqui só no dia 18, só para a gente abrir aqui. Aí ele vai mostrar qual é a sala que você também vai se dirigir, né, lá quando chegar a data, né? São 15, tem que chegar 15 minutos antes, mas você vai primeiro agendar aqui, né? Ó, tem um horário das 9, às 10, às 11. Então, você seleciona e confirma, né? Então, ó, selecionei às 9 em Taguatinga, confirma. Eu não vou selecionar, porque senão eu vou pegar a vaga de alguém aqui, né? Também eu posso confirmar. Mas é bem simples, tá vendo? Escolhe a data, primeiro o local, desculpa, a data e o horário que você prefere, né? Que é mais conveniente para que você faça essa avaliação, tá bom? Bom, ok? Com relação ao agendamento, certo? Todo mundo já agendou? Não agendou o Arthur ainda? Então, Arthur tá aí, ó. Quanto antes, porque é tipo assento de avião, né? Aquela coisa. Eu queria no dia tal, mas aí pode ser que né, tem vagas limitadas, como vocês viram ali, 31 vagas, 40 e tantos, porque é a limitação da sala naquele horário, né? Então, mas tem uma grande variedade de horários e dias aí para a gente selecionar. Só não deixa, né, para a última hora, para você poder escolher a melhor data e melhor horário para você, tá bom? Bom, deixa eu voltar e eu vou mostrar também a avaliação. Quando você chegar, né, para fazer a avaliação, são 10 questões, né? Aqui está oculto para vocês, é porque é no dia que abre, né? Abre às 17, né? Dia 17 de maio, vai ficar aberto isso. Você vai receber lá uma senha para você fazer a avaliação, tá? Aqui só mostrando, né? Aqui
os horários, né? Mas é aqueles que a gente viu no agendamento, né? Estão disponíveis. Nós temos, são 60 minutos, né, para execução, 1 hora da prova. Então, na verdade, a prova inicia às 9, né? Então, chegar um pouquinho antes, né? A ideia é chegar uns 15 minutos antes, para você poder se organizar, encontrar o local certinho, né? São 10 questões objetivas. Estou olhando aqui para o outro monitor que está maior, né? O meu monitor está aqui pequenininho. 10 questões objetivas, tá? E aí vai ter um monitor na sala e tal, para você realizar a prova. Então, vai ter clique em iniciar. Então, no momento, vai abrir essa tela para você e você vai iniciar a avaliação. Somente é no local, tá? Então, em algum momento, não foi nessa turma, mas teve uma outra turma em que a pessoa falou, poxa, mas eu posso fazer via na minha casa também? Não, porque é na hora que você recebe a senha para você fazer. A avaliação é presencial, tá bom? Embora seja no computador, no laboratório do CEUB. Ok? Pode perguntar, quem tiver dúvida aí, né? Estou vendo aqui o pessoal, acabei de entrar, estou precisando de informação, estou perdida, né? Tá aqui. Não, vamos nos encontrar. Então, pode perguntar aqui, nós estamos, já vou entrar na web revisão. Tá? Coloque qualquer coisa aqui no chat, qualquer informação, qualquer dúvida, você põe no chat, eu vou iniciar então a web revisão. Qualquer dúvida que vocês têm, fiquem à vontade, tá? Insira aqui no chat aqui do Google, né? No Google Meet, e a gente faz aqui, ó, interrompe um pouquinho e comenta, tá bom? Vou voltar na apresentação. Voltou a telinha? Então, vamos lá. Eu vou... A ideia aqui é eu passar para vocês os conteúdos, obviamente, das unidades 1 a 4, mas não como se fosse aula de novo, né? Mas uma revisão e, o mais importante, né? Dar dicas aí do que vocês podem ver na avaliação, tá bom? Então, essa é a ideia aqui. E aí, fiquem apostos para anotar e para perguntar também, claro, mas para anotar aí, porque provavelmente eu vou comentar de algumas questões que vocês podem encontrar na avaliação. Então, tá joia? Olá, Elda. Elda perguntando, quantas vezes devemos participar do fórum temático? Olha, lá na seção fóruns, avaliações, né, sistematização, tem lá os critérios, viu, Elda? Tem uns critérios lá, então são 6 critérios, 5, 6 critérios, até desculpe eu não ter de cabeça aqui, né, mas que cada critério tem uma gradação. Então, aí tem um critério de participações, e tem o critério de interações com os colegas, tem critério também de quantos dias diferentes participou. Então, tem que cumprir cada critério avaliado com uma gradação. Depende do quanto você cumpriu em cada um dos critérios. Então, eu sugiro dar uma olhadinha lá nos critérios. Tá joia, Elba? Aí tá bem detalhado, né? Aquela história, né? Diga como me medes que eu farei, né? Que eu vou executar como tem que ser feito. É uma regra de gestão, né? Então, lá está bem objetivo a gradação, dá para a gente entender. Bom, vamos começar aqui. Então, eu trouxe praticamente os slides das unidades 1 a 4. Não podia ser diferente, mas a lógica é eu só reforçar aqui. E já começo falando que vai ter uma questão do que é conceito de marketing, obviamente. A gente está na disciplina Fundamentos de Marketing, né? Então, podem já notar, uma questão vai ter, né? Sobre o conceito de marketing. E aqui, o que a gente deve prestar atenção numa questão como essa, né? Sobre o conceito. A base do conceito do marketing
até o resumo ali embaixo, né? É o entendimento de necessidades para criação de propostas de produtos e serviços de forma adequada a essas necessidades, né? Então, por isso que no conceito do Kotler ele fala que é um processo social, né? Em que tem mais de um grupo ou indivíduos envolvidos, né? Então, sempre tem que ter no mínimo duas partes, né? Então, tem a oferta e a troca, né, de produtos ou serviços que tem valor com outros, né? Então, essa criação de oferta e troca é uma das bases do conceito de marketing. Tá certo? Quem quiser comentar, pode levantar a mãozinha aqui e eu interrompo. Tá joia? Bom, então uma questão sobre conceito de marketing. Tem um microfone, acho que é aberto aí. Não consigo identificar, que eu estou vendo a apresentação. Mas se quiser comentar, levanta a mão e já interrompo aqui. O que é marketing ainda, a gente tem que observar que essa troca, não é, que a gente fala, esse processo social que envolve uma troca de produto e serviço por um valor, né, que está comprando, né, ali, de um lado eu tenho as organizações, eu tenho do outro lado os consumidores. Mas ao redor, ou no meio de tudo isso, nós temos o ambiente de marketing. Então, isso é um ponto importante também, né? O ambiente de marketing ele envolve diversas variáveis, né? A gente vai ver sobre isso também, vai ter uma questão, provavelmente, sobre ambiente de marketing, mas eu vou falar um pouco mais à frente, tá? Sobre o ambiente, que são variáveis que podem impactar nesse processo, não é? Então, eu vou dar os exemplos aqui, estou dando spoiler aqui, estou antecipando, já vou falar sobre ele já. Mas antes de falar do ambiente, a gente vai continuar falando do consumidor, porque tudo se baseia nisso, né? Tudo se baseia no que nós temos como necessidade. O marketing, ele tem que satisfazer a necessidade. Tá? Então, se baseia primeiro no conceito da necessidade, depois desejo e criação de demanda. Então, esses conceitos que a gente viu na disciplina vão também ter alguma questão sobre isso, tá? Sobre ou a diferença entre necessidade e desejo, ou alguma coisa falando sobre o que é necessidade, o que é desejo, o que é demanda, tá bom? Então, e aí vou aqui dar uma revisada aqui com vocês, né? A necessidade é aquilo que nós temos como algumas exigências humanas, como está até aqui no slide, né? Fome, sede, frio, calor, vai desde essas da base até necessidades de autoestima, passando por segurança, autoestima e realização, né? Então, praticamente, para quem viu teoria de Maslow, por exemplo, que é a hierarquização das necessidades, ela vai da base até a autoestima, a autorrealização, né? E aí são necessidades que nós temos como uma privação daquilo ou o que que nós temos como que nós buscamos, né? Por um motivo ou outro. Quando essa necessidade ela é moldada por algum contexto, como está aqui ele já é um desejo, né? Então, sede, tá? Você mata a sua sede normalmente com água, mas aí você fala, poxa, mas eu gosto de um suco de laranja. Então, um suco de laranja bem geladinho mata a minha sede. Então, já é um contexto, né? Um suco de laranja bem gelado, num café da manhã. Então, você está moldando essa necessidade por um determinado contexto. Então, vai além do que você somente precisa, que a água mataria a tua sede. Então, vai além da necessidade. Então, desejo. Demanda, né? Demanda, a gente fala sobre tamanho de mercado disso. E aí já está envolvido o marketing, né? Então, você criar demanda, você cria uma demanda pensando na necessidade e no desejo. Então, a empresa ela tem
possibilidade, disposição e capacidade, como está aqui, para criar produtos que vão atender aquelas necessidades. O tamanho disso é a demanda. Qual é a demanda que existe para cursos universitários da área de educação, né? da área de saúde, da área social e assim por diante. Então, qual é a demanda, né? O tamanho desse mercado. Por isso a gente fala do potencial do mercado, né? Ok? Então, deve ter alguma questão envolvendo isso aí também. Deixa eu ver mais que dica que eu posso passar. Bom, aqui quando a gente depois tem a necessidade, seguindo a ordem lógica, né, o marketing ele a intenção não é a troca, para ter troca produto, né, então produto ou serviço. E esse produto ele é envolto por 4 variáveis, né, uma delas é o próprio produto em si, né, mas é envolto nessas variáveis que é chamada de composto mercadológico. Então, se vocês virem alguma questão sobre composto mercadológico, mix de marketing, 4Ps, a gente está falando dessas variáveis que vão envolver essa oferta para atender a necessidade do consumidor. Tá certo? São os 4Ps: produto, preço, praça, promoção. Tá joia? O produto é aquilo que está sendo ofertado, pode ser tangível ou intangível. O preço é o valor, né? Quanto custa aquele produto. A praça é a localização, né? Onde você está ofertando. Pode ser uma loja virtual, pode ser uma loja física. Né? E a promoção é a comunicação disso tudo. Como é que você oferta isso? Você faz uma oferta o anúncio patrocinado, você faz uma oferta nas redes sociais, marketing físico, marketing televisivo. Então, são alguns exemplos que vocês podem encontrar a questão também fazendo essas referências, né? Do conceito dos 4Ps com esses exemplos do que é cada um desses, do que se encaixa em cada um desses conceitos. Ok? Até aqui? Então, beleza. Bom, eras do marketing, né? A gente, como nós evoluímos, o marketing também evolui, né? As nossas necessidades, desejos, eles evoluem, o marketing evolui com isso também, tá? A era da produção, então são 3 eras aqui importantes para a gente entender o marketing, tá? Que a gente viu na disciplina. A gente pode pegar 3, de cada uma delas, um fator ali que define, um fator-chave. E pode ser que isso também seja apresentado na avaliação. Então, na era da produção, a gente já linkar que o mais importante era a demanda em si, não a procura, desculpa, pelo produto em si, mas a própria produção, a oferta. Tá? Então, o foco era você ter um produto bom de qualidade, né? Mas uma produção independente do tamanho da demanda. Né? Então, o importante era o produto em si. Tá? Não importa se a demanda caminhava para outro canto. Tá? Já na era de vendas, a palavra-chave é o convencimento, né? Vamos dizer, é a própria venda em si, é a comunicação. A gente pode até pensar nisso na época que saíam vendendo Barça, aquela enciclopédia Barça, nas nossas casas, né? Então, era o tempo em que se vendia tudo a todos. Não importava também se você precisava daquilo. O importante era vender, né? Então, vender. Então, quanto mais convencimento existia, melhor. Então, era vender.
E aí isso também causa, né, um problema. Às vezes você vende mais do que produz. Então, e já na era do marketing, o foco é, assim, a necessidade, né? Então, e agora a gente pode falar que a experiência é o foco. Não deixa de... Não muda esse centro que é a necessidade, né? Que nós agora estamos buscando, nós, enquanto consumidores, a gente busca satisfazer a nossa necessidade com melhores experiências, né? Vide táxi e Uber, vide locadora e Netflix, né? Então, atendem a nossas necessidades das duas formas, mas trazem essas plataformas tecnológicas trazem melhores experiências, né? Então, a era do marketing, no próprio nome, né, do marketing em si, o foco é a necessidade. Então, pensar nessas, um é o produto, o outro é venda, e no final, na última era, a necessidade do consumidor. Ok? Vamos lá. Marketing e marketing digital, qual é a diferença? Né? Aqui está até uma frase aqui, o marketing que ocorre no ambiente digital. É só isso, pessoal? O que vocês acham? Alguém quer comentar do que nós vimos na disciplina? Esse slide está correto? Eu acredito que sim, né? Porque o marketing digital é toda a comunicação do meio digital, né? Seja ela pelas redes sociais, aplicativos, toda essa comunicação digital. Ok. Então, quer dizer, o slide está correto, né? Aqui na sua visão, na visão da Kelly, é isso, né? Legal. É isso, pessoal, também? Todo mundo concorda? Amanda, sim, 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 sim. Legal, eu também concordo. Eu também concordo. E é assim, o marketing, mais do que comunicação, só esse ponto que eu ia colocar, viu, Kelly? Tem toda essa parte da comunicação que você comentou brilhantemente, né, de fazer a comunicação nos meios digitais, mas tem também a oferta, o produto em si, com produtos totalmente tecnológicos, né, vide esses exemplos que eu dei agora, né, há poucos minutos, né, então, também o marketing acontecendo como um todo no ambiente digital, tá? Além dos canais, que é claro que os canais eles ficam mais evidentes, né? Muito mais evidentes, está na palma da nossa mão, né? Cada vez a gente é impactado por uma comunicação, não é verdade? De marketing, uma comunicação mercadológica. Mas é isso mesmo. Bom, então vamos lá. E aí, com marketing digital se vê muitos conceitos aí envolvidos de você trabalhar isso de forma mais assertiva, né? Porque o marketing digital te dá uma possibilidade maior de trabalhar isso. Então, provavelmente vocês vão visualizar uma questão de inbound na avaliação. A gente até na aula a gente falou sobre inbound, mas eu vou relembrar aqui um pouquinho. É utilizar o marketing de forma em que você peça permissão. Né? Então, não é um marketing de interrupção. É diferente de uma propaganda na televisão, que você está assistindo, independente do que você... Né, uma TV paga ou TV aberta, não importa, aquela promoção que está aparecendo daquele produto em determinado horário, você não está querendo saber daquilo muitas das vezes. Mas é um marketing conhecido como marketing de interrupção, esse marketing que não trabalha conteúdos relevantes, que é o marketing de permissão,
e aí uma ferramenta que é o inbound marketing, tá? Então, se a gente for tiver uma questão sobre inbound, pensar em geração primeiro de conteúdos relevantes, tá? Então, quem procura muitas vezes é o próprio consumidor, né? Então, é a própria pessoa. Você está interessado em quê? E aí, esse conteúdo ele vai aparecer para você em determinado momento. Quantas vezes a gente está aqui rolando o nosso aqui para cima, né? Passando para cima com o dedo ou num Reels, ou num short do YouTube, ou num TikTok, e aí você procurou no Google alguma coisa e lá apareceu algo referente ao que você vem buscando, né? Então, trabalhar mais essa parte de conteúdo relevante, tá? Não só nos anúncios patrocinados, mas também em blogs, né? Então, muitas pessoas procuram informações em blogs, e também agora com influencers, e aí vai, né? E até você trazer esse cliente para dentro e depois comercializar, né? E aí ele virar promotor da sua marca. É um marketing mais voltado para relacionamento, tá? Então, é que você vai desde de trazer um funil, né, que a gente fala, um funil do marketing, você traz uma pessoa desconhecida e vira um promotor da sua marca, utilizando ferramentas aí, das ferramentas de marketing digital. Ok? Alguém trabalha com esse tipo de processo aqui, que está aqui conosco ao vivo hoje? Quem trabalha numa agência? Já fizeram aí o inbound? O Mimo, quem que é aqui? Tá aqui como Mimo Bar aqui. Até tá aqui no nome aqui. Sim, eu trabalho. É atração de clientes, tá? Potenciais clientes, né? Porque pode ser que alguns nem se tornem funil. Então, exatamente. Não, legal. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. As diferenças, aí vai ter uma questão sobre diferença entre marketing tradicional e digital. Como nós bem falamos aqui, o marketing ocorre em meios físicos, né? Ele é o mesmo conceito do digital que ocorre no meio digital. Mas ele tem algumas diferenças em relação ao processo, a resultado, né? Então, é importante a gente olhar esse slide que está aqui, porque provavelmente a questão que vai estar na nossa avaliação vai conter essas diferenças que estão nesse slide. Então, esse slide aqui, dá um print, já deixa do lado, ou dá uma relembrada aqui, né? Foco na quantidade tradicional, foco na qualidade. Então, a segmentação é mais precisa. Quem trabalha com marketing digital, já trabalhou, sabe que os anúncios são muito mais direcionados. É o exemplo da televisão que eu comentei, ou é o exemplo do Buzzdoor, ou da propaganda no elevador, que não é direcionada, né? Então, já no marketing digital, você vai direcionar um anúncio, você vai segmentar ali na célula que você precisa, no perfil do seu cliente, exatamente. Você que vai definir, né? Então, fica muito mais preciso. Os custos são mais reduzidos, né? Porque você vou fazer de novo a referência da televisão. Para você fazer uma propaganda no horário nobre na televisão, qualquer horário na televisão, é muito mais barato do que você... Aliás, é muito mais caro do que você fazer nas redes sociais, né? Você consegue ter um ajuste em real time, né? Então, você consegue acompanhar, né? Então, você não... em tempo instantâneo, quantas pessoas estão te seguindo, resultado ali na hora, né? Você consegue fazer um monitoramento disso. O marketing tradicional já é a longo prazo, que a gente viu.
Na comunicação também é bilateral, muitos para muitos, no digital, e no tradicional não tem essa interatividade. Tá? E como eu falei dos resultados, é muito difícil mensurar um resultado do marketing do método meio tradicional. Não que ele não tenha que ser feito, né? Isso não é isso, mas o marketing digital te traz resultados ali, podendo ser mensurados de forma imediata, né? Não que ele vai também trazer melhores resultados, não é garantido, mas que você vai conseguir medir de forma imediata e vai, né? Bom, ok? Uma questão sobre esse slide. O ambiente de marketing, né? A gente falou de produtos, a gente falou de necessidade, só que tem variáveis que impactam tudo isso, né? As variáveis podem alterar nosso comportamento, podem impactar também as organizações, né? Então, a gente viu durante a disciplina diversas variáveis, né, que podem trazer esses impactos. Inclusive, fizemos um trabalho na sistematização sobre isso, né? Sobre as variáveis externas, né? São as variáveis do macroambiente. Tá? Então, vamos detalhar um pouquinho isso aqui. Popular essa daqui, só um slide só de imagem aqui, mas o importante é a gente entender aqui, uma questão que vocês podem encontrar na avaliação, é que, vou voltar aqui. Não, aqui, ó. Eita, não, vou voltar aqui mesmo. As variáveis do macroambiente que nós vimos na sistematização, elas são variáveis externas, tá? E essas variáveis do macroambiente, elas não são controladas. Elas impactam a nossa forma de consumir, impactam as organizações. E nós vimos que é importante, né, no trabalho da sistematização, inclusive, o monitoramento dessas variáveis para uma possível mudança de rumos, um melhor planejamento, né, você entender esse cenário é importante para as melhores tomadas de decisão das empresas, né? Então, provavelmente vocês vão encontrar uma questão sobre as variáveis do ambiente de marketing. Tem uma pergunta aqui, antes de uma pergunta, eu me considero uma promotora do Magazine Luiza, de tanto comprar. É verdade aí. Belo exemplo, desculpa eu demorar no exemplo aqui. A marca conquista o cliente, se torna promotor, ele mesmo faz a divulgação. Hugo, onde fica salvo a gravação da aula? Hugo, depois que a gente finalizar a aula, o Google Meet me libera, depois de um tempo, o arquivo, eu salvo no YouTube e vai ficar no mesmo endereço que você acessou aqui essa reunião, tá? Então, aí eu mando um aviso no mural, avisando que a gravação já está disponível, tá? Provavelmente amanhã cedo, no máximo, eu mando isso, certo? Então, vamos lá. Como serão as questões? Serão questões objetivas, em que você vai selecionar entre as opções de A e qual a opção que é a opção correta. Tá certo? Bom. Ambiente interno. Tá? O ambiente interno também tem variáveis. E aí, por que é importante? São 10 questões, né? A pergunta aqui, né? São 10 questões objetivas, tá bom? É importante olhar para dentro também. A gente está falando de olhar para fora, né? E o olhar para dentro. Aí a questão que pode ter na avaliação você tem que olhar para dentro para ver o que você, enquanto organização, tem que melhorar para poder aproveitar aquela oportunidade que está lá fora. Por isso que tem que olhar para dentro também, mas sempre pensando em alcançar as oportunidades que estão lá fora ou minimizar os riscos das ameaças.
E outra coisa importante, aqui fala posição de vantagem competitiva. Vantagem competitiva. A palavra competitiva, ela vem porque você não está só no mercado, você tem a concorrência. Não é? Então, várias empresas estão competindo naquele mercado. Então, além de você entender que você tem que melhorar, você tem que melhorar e ser melhor que a concorrência. Então, ter um diferencial, tá? Então, aí isso é posição de vantagem competitiva. Ter um diferencial em relação à concorrência naquilo que é valorizado pelo mercado. Então, o ambiente interno é olhar para dentro para ver o que você precisa ter de capacidades para buscar as oportunidades ou minimizar os riscos das ameaças. Então, uma questãozinha de avaliação é só lembrar dessa lógica. Bom, marketing de serviços. Aqui com relação à oferta em si, a gente viu que nós podemos ofertar produtos, serviços que vão atender as necessidades dos clientes. A diferença do serviço e um produto tá aqui na tela com relação a essas 4 variáveis. Então, quando a gente dá um exemplo de um serviço para mim, alguém pode dar um exemplo de um serviço e de um produto, só para a gente tentar só encaixar aqui nessas variáveis e eu dar uma dica na avaliação para vocês? De um produto e de um serviço. Celular é o quê? É um produto ou serviço? Boa, Amanda. Boa. O exemplo da Amanda, ele foi já pegando as 2 variáveis, entendi. Aliás, os 2 tipos. Aí tem outro exemplo aqui, ó. Uber. Serviço de consulta médica, exatamente. O Uber, né? Então, produto, cadeira odontológica, serviço de assistência técnica, exatamente. Produto, a cadeira e o serviço de assistência técnica. E cada vez mais essas ofertas híbridas, elas são as que têm a melhor experiência, né? Então, a gente não vai falar sobre isso aqui, acho que não tem uma questão sobre isso na avaliação, mas acho que a gente eu não comentei sobre nessa disciplina, mas em outra disciplina vocês devem qual é eu não sei se vocês terão outra disciplina de marketing, terão? Qual é o curso de vocês? Aqui são vários cursos juntos, né? Se vocês forem ter alguma disciplina de marketing de produtos e serviços, por exemplo, provavelmente vão ter. Então, essa disciplina a gente vai explorar um pouquinho mais essa questão da oferta, vai falar dessa questão do produto híbrido, né? Dessa lógica entre produto e serviço e tal. Mas aqui, o importante é a gente entender essa separação. E a ideia do celular aqui é aquela que a gente consegue, num item só, por exemplo, identificar os 2, né? O produto é o próprio aparelho celular que você compra na internet, você compra. Você pode comprar também o pacote de dados, né? Então, você vai contratar a Vivo, a TIM, a Oi, e você vai comprar o serviço de comunicação, de voz e dados, né? E cada vez mais dados do que voz. No passado era mais voz, mais serviço de voz do que dados. Mas um serviço, ele é intangível, você não consegue pegar, não é? Então, o serviço, ele é intangível, ele é inseparável, então você compra e consome ele ao mesmo tempo. Uber, você compra e consome ele ao mesmo tempo, você está usando uma viagem de Uber, né? Então, você não consegue guardar, vou comprar essa viagem que eu vou fazer hoje, vou guardar ela aqui no estoque na minha casa, não dá, é inseparável, né? Ele é variável, porque o serviço de dados, inclusive, vou voltar no celular, o serviço de dados é variável, né? A qualidade é variável na hora que você está usando e tal, né? Dados e voz. Uber também, qualquer serviço, ele tem essa variabilidade, né, de execução, embora seja o mesmo serviço que você esteja utilizando, né? Perecibilidade, é a história do inseparável, comprar e consumo, então você não consegue armazenar.
usando essas variáveis, vocês conseguem ter um bom resultado numa questão sobre a marketing de serviços, tá? E aí a gente vai para segmentação e depois posicionamento, né? Sobre esses conceitos que nós vimos nas unidades. Segmentação. Segmentar é você juntar, ou aglutinar, ou unir, né? Então, são sinônimos aí, você, aí do inglês, cluster, e aí vem o pessoal de marketing gosta, né? Clusterizar. Então, é você juntar ali clientes, né? Você identificar perfis de clientes que têm o mesmo características semelhantes para você fazer uma oferta mais assertiva. Para isso, você segmenta. Então, essa é uma dica aí para uma questão na avaliação. A lógica é você ser mais assertivo, é produzir propostas de valor mais adequadas. Por isso que o marketing digital, que a gente viu, você segmenta lá no perfil, né, muito melhor do que o marketing tradicional, porque você pode ter uma assertividade maior, você vai ter possibilidade de falar diretamente com quem tem um perfil muito próximo do cliente que consome o teu produto. Então, essa é a lógica de segmentação. Algumas segmentações aqui, né, que a gente viu, tem as segmentações da segmentação organizacional, mas na avaliação vocês vão ver segmentação mais nessa lógica que está aqui, tá? De pessoa física. Então, segmentação demográfica, geográfica, psicológica, comportamental, e aí, dentro da organização, também você pode segmentar os clientes conforme o nível de relacionamento que ele tem dentro da empresa. Mas segmentação demográfica tem gênero, idade, renda, geográfica, localização, psicológica tem a ver com estilo de vida, e comportamento tem a ver com a tua atitude, né? Tem a ver mais com o teu perfil de compra, né? O benefício que você procura. Então, a atitude está mais na psicológica. Ok? Com relação à segmentação, então, deve ter uma questão sobre esses conceitos de que tipo de segmentação, tal, e as variáveis. Então, é você meio que fazer uma vinculação. Então, a empresa, ela segmenta para se posicionar, né? Como a gente comentou, olhar para fora, não é? Sempre, depois olhar para dentro, para você buscar oportunidade, ver o que você tem que melhorar para buscar a oportunidade que está lá fora. Então, uma forma de buscar essa oportunidade é se posicionar, não é? Então, você vai se posicionar, ou seja, você vai ocupar um lugar de destaque na cabeça, na mente do cliente. Isso é um posicionamento da marca, né? Como é que a marca se posiciona? Então, esse é um ponto importante para avaliação, tá? Então, o posicionamento, ele decorre sempre de você se diferenciar, tá? Então, e aí, para se diferenciar, aliás, você se diferencia para buscar um destaque. Posicionamento. Então, que diferenciais que são esses? Tem uma questão, pode ser que nem todos, as questões são várias, são mais de 10 questões que nós temos no banco, mas cada um vai ter disponível 10 questões para realizar, né? Pode ser que alguns vejam essa questão de posicionamento, outros não, né? Randômico, né? O processo. Essa questão de posicionamento vai falar sobre esses diferenciais que estão aqui, tá? Então, importância, né? O diferencial de importância, né? Diferença no benefício, né? Quanto isso traz, quanto isso é valorizado pelo cliente. Então, a importância daquilo que está sendo entregue, aquele produto, quanto isso é valorizado. É distinto e disponível, né? Então, em relação à concorrência, qual é a diferença? Ela pode ser imitada? Né? Ou o quanto que ela
já é desempenhada pelos outros ou ao ponto que ela pode ser imitada. Então, se for distinto ou disponível, né? Então, é um diferencial, né? Então, imagina você entregar algo como a Netflix fez lá no início, totalmente diferenciado, né? Foi copiado? Foi imitado? Foi. Né? É possível de ser imitado, mas demorou muito, né? Superior, ele entrega maior benefício em relação à concorrência. Comunicável, é possível de ser entendido, né? De ser, claramente ser passado numa comunicação, né, para o cliente e ser compreendido, né? Ele precisa ser compreendido. É acessível. Então, o cliente ele pode ou pagar pela diferença ou também acessar aquele produto. Porque, às vezes, tem alguns determinados tipos de canais em que pode ser que não seja tão fácil a ser acessado o produto. Exige algum tipo de burocracia e assim por diante. Né? Então, o pagar pela diferença é a questão monetária, mas também tem essas outras variações com relação à disponibilidade a canal. Rentável, né? Então ele tem que ser rentável para a empresa também. Não adianta a gente se diferenciar e o produto tem um preço adequado, mas no final ele não é rentável para a organização. Então ele precisa também ser rentável. Então, só lembrando isso, estratégia de posicionamento. Esse slide é só para demonstrar que a empresa pode ter mais de uma proposta de valor, pode entregar produtos diferentes para públicos diferentes, né? Então, tá? Exemplo, o Uber, né? Então, entrega uma proposta de valor para o motorista, entrega uma proposta de valor para o passageiro, né? Para quem está comprando a corrida. É o mesmo produto, só que ele valoriza para o motorista o número de passageiros, por exemplo, e ele valoriza para o passageiro toda a experiência que tem com utilizar o aplicativo. A gente chega no final aqui, tá? Da revisão, plano de marketing. Tá? É um documento que vai consolidar essas ações do marketing, tá? Para que alcance os objetivos definidos. Em suma, é isso, tá? O plano de marketing. Em suma, é um documento, ou seja, pode ser um documento escrito e tal, mas pode ser um documento digital, mas que ele vai orientar a organização com relação às ações de marketing que vão ser realizadas para alcançar aquele objetivo definido. Tá joia? Então, algum conceito relacionado a isso. Aqui para frente eu falo das finalidades. Para que a gente cria um plano de marketing para lançar um produto, marketing social, endomarketing, marketing digital, mas acredito que não deva ter uma questão sobre isso, mas se houver uma questão, as finalidades são essas. Não me lembro de todas as questões, mas acho que essa aqui não tem. As etapas do plano de marketing. Com certeza tem uma questão sobre as etapas. Então, sempre pensar, né, que a empresa ela tem que ter um diagnóstico, né? Quando a gente fala de diagnóstico, olhar sempre para dentro, olhar quem é a empresa hoje, né? O que é a empresa? Depois a gente fazer uma avaliação do análise do ambiente. Aí, o ambiente de marketing, a gente está falando dos dois ambientes, ambiente externo e ambiente interno. Avaliar a concorrência, porque se a gente quer competir no mercado, tem que também avaliar a concorrência. Segmenta esse mercado, toda a lógica que a gente viu até agora, né? Define o posicionamento, define o objetivo que se quer buscar, define qual é o mix de marketing, as 4 variáveis, e como vai ser o controle dessas ações, né, do marketing. Vou lançar um produto, né, as finalidades que estão aqui, né? Vou lançar um produto, vou realizar aqui o marketing digital para alguma campanha. Então, e aí define-se o método de controle. Tá ok? E, por fim, plano de marketing digital. E daí a gente tem essas 8 etapas. Eu vou até colocar aqui para vocês aqui.
pesquisa, planejamento, produção, publicação, né? E aí, a pesquisa. Da mesma forma como a gente falou do plano de marketing tradicional, né, na pesquisa nós precisamos entender, né? Entender o nosso público consumidor, né? Então, para fazer uma campanha de marketing digital é necessário você entender esse consumidor, qual a relação que ele tem com a empresa, o perfil, né? Você trabalhar essa parte mesmo de uma segmentação, né? Planejar, detalhar os demais P's, né? Conteúdo, formato e público que você vai alcançar, né? Na produção, utilizar as ferramentas e funcionalidades de site, tem alguém entrando agora. Tornar a jornada mais suave do consumidor, do processo. Na publicação, geração de tráfego, anúncios SEO. Na promoção, comunicação relevante, escolha da palavra-chave, propagação, definição de redes sociais, viralização. Na personalização, quais são os pontos de contato customizados, comunicação segmentada e o controle, tá? Que é o P de precisão. Pode falar, Arthur. Professor, Diga. qual seria um exemplo onde você vai vincular as variáveis de ambiente com a questão da segmentação? Um exemplo, assim. Variável de ambiente com segmentação. Variável de ambiente... Bom, quando você... A variável de ambiente, ela define tendências de consumo, ela define possíveis impactos com relação à economia, novas tecnologias, né? Então, as variáveis elas vão te indicar oportunidades e ameaças, né? Então, se você tem oportunidades, você tem uma empresa de logística, por exemplo, né? E aí você tem você hoje não trabalha com e-commerce, tá? E você tem um crescimento do e-commerce muito grande, você pode trabalhar numa pesquisa em identificação de mercado-alvo e segmentar quem é o público que utiliza e-commerce, né? Que tipo de lojas, para você poder também entrar nesse mercado, você é uma empresa de transporte, de logística, para você também entrar nesse mercado de logística. Então, por exemplo, assim, que veio de cabeça aqui para você, porque eu trabalho na logística, fica mais fácil de eu dar esse exemplo, né? Ok? Atendeu? Sim, então, basicamente, você encontra oportunidades e essas oportunidades permitem que você veja novos mercados e aí você segmenta eles, é basicamente isso. Porque a segmentação, ela vai além do perfil do público, né? A segmentação, ela vai dar dados demográficos, dados geográficos. Então, você pode, por exemplo, você tem uma empresa que você iniciou aqui em Brasília, né? Uma empresa de serviços de manutenção à distância, serviço de manutenção de computadores, que você traz os computadores para cá e você faz manutenção e depois devolve na casa da pessoa, né? E aí você viu que entre a sua pesquisa, que você tem um mercado consumidor muito forte em Goiânia também. E aí você, poxa, eu posso ampliar o serviço que eu tenho em Goiânia, eu crio lá uma filial da minha empresa e vou aproveitar esse mercado com serviços que eu já tenho, porque tem uma alta demanda de manutenção de tecnologia em função do crescimento do trabalho home office, por exemplo, né? Então, é uma variável que você avaliou no mercado, crescimento de trabalho home office, então as pessoas estão equipando melhor os computadores pessoais, ou as empresas estão fornecendo equipamentos, e há uma necessidade de manutenção mais pulverizada. Então,
poxa, será que esse mercado é legal? Isso também veio à minha cabeça agora aqui, assim. Então, não sei se eu estou inventando aqui, mas não sei se existe realmente uma tendência para esse mercado de manutenção de serviços de tecnologia, né? De equipamentos de tecnologia. Mas só para a gente trazer essa tua pergunta aí, um exemplo, né? Sim. Ok, obrigado. Atendeu? Entendeu? Então, beleza. Porque às vezes essa pergunta é muito interessante, Arthur, porque às vezes você não tem capacidade para alcançar aquela oportunidade, né? Então, e não faz parte também das suas competências chaves, né, como organização. Né? Então, às vezes a oportunidade, ela existe, está no seu segmento, e também, mas você olha para dentro e fala, poxa, ou eu mudo totalmente a minha organização e vou para aquele lado, ou eu continuo como eu estou. Será que nesse cenário que eu estou, o mercado é promissor, não é promissor? Não é? Então, que competências eu preciso criar, competência eu preciso melhorar? Então, você sempre olhar para fora, né, é importante para você se posicionar realmente, né? Como é que eu estou em relação ao que o mercado precisa, em relação ao que a concorrência está oferecendo. Muitas das vezes foi o que a Blockbuster não viu, né? Naquele momento. Não avaliou a tecnologia que estava vindo e foi totalmente substituída, né? Pela tecnologia, e ela era muito forte, era uma empresa mundial, né? Blockbuster tinha quase no mundo todo, né? Legal? Pessoal, era essa a web revisão, essas dicas. Sem problema, João, vai ficar gravado aqui, tá, João? Vai ficar gravado, porque tem pessoas também que não puderam participar, vou deixar gravado no mesmo link, né? Então, quem está assistindo. Quem está assistindo já no gravado, essa minha fala foi totalmente desnecessária, né? Porque já vai estar gravada no mesmo link. Ok, com relação à web revisão, com relação à lógica da avaliação, para quem ainda não fez avaliação no CEUB, né, é presencial, chegar uns 15 minutinhos antes, faça o agendamento, essa é uma dica boa aí para você buscar o horário, melhor horário para você, fazer com tranquilidade. A prova não tem pegadinha, a prova é bem conceitual, tá? Você olhar essa apresentação de novo, provavelmente todas as questões estão que vocês vão identificar, a gente comentou aqui de uma forma ou de outra, tá? Então, a lógica não é pegadinha, a lógica é a gente entender um pouquinho disso tudo mesmo do marketing, que é fantástico, né? Só evolui, né? E a gente compreender o quanto que a gente pode utilizar no nosso dia a dia profissional. Diga, Kelly. Só uma dúvida, a prova, ela é semelhante às atividades que a gente já realizou no módulo ou não? Sim, boa pergunta. Inclusive, dê uma olhadinha nas questões objetivas. Pode ser que tenha algumas questões ali que foram aproveitadas. Então, para avaliação, uma mudancinha pequena ou outra, tá? Então, a prova são questões objetivas, 10 questões. Então, é uma questão que vai ter o enunciado. É do modelo das questões objetivas que vocês fizeram nas unidades de 1 a 4, tá? Então, é exatamente isso. E essa web revisão pode ser uma boa revisão para a prova, viu? Pode utilizar. Tem várias dicas do que vocês vão ver. Pode ser que eu não peguei todas as 10 questões que vocês vão avaliar ali, vão pegar exatamente a dica, né? Que eu falei, mas com certeza tudo que vocês verão na avaliação, a gente está vendo aqui na web revisão, com certeza. Agora, dê uma olhada nas dicas que eu falei também, né? Durante a apresentação, vale ouro, tá? Com certeza vai ter
questão relacionada a essas dicas. Ok. Aqui é uma pergunta da Amanda. Em relação à segmentação, mercado heterogêneo e grupos homogêneos. Exatamente. Quando a gente fala de mercado heterogêneo, a gente fala de perfis diferentes, né? Heterogêneo. Quando a gente fala de homogêneo, a gente está falando de um conceito que tem ali perfis semelhantes, tá? Então, quando a gente fala de segmentação, a gente fala de homogêneo, tá? Então, a busca é você conseguir agrupar pessoas que têm o mesmo perfil, seja uma segmentação demográfica, geográfica, comportamental, psicográfica, todas ao mesmo tempo, né? Você pegar essas variáveis, agrupar para você ter uma oferta mais assertiva. Tá? É a lógica aqui. Quem torce para o Flamengo aqui, por exemplo? Só um aí, ó. 2. Temos umas 15 pessoas. Deus me livre. Olha aí. Tem um Deus me livre. Então, 2 pessoas. Então, aquela lógica. Então, já estou aqui segmentando. Entende? Ó, tem 2 pessoas que têm o mesmo perfil. Né, são torcedores do Flamengo. Então, para vender a camisa do Flamengo, para essas 2 pessoas. Então, a gente tentar segmentar, segmentar é homogeneidade, né? Trazer um perfis, características semelhantes. Tá joia? Matheus, brincadeira. Deve ser vascaíno ou fluminense, né? Ou Botafogo, né, também. Isso aí. Cruzeiro, aí, olha, Cruzeiro tá bem esse ano. Beleza? Tudo tranquilo? Tudo certo, então? São grupos semelhantes, homogêneos, exatamente. Com perfis semelhantes, né? Homogêneos é um grupo que tem pessoas, um grupo de pessoas com perfis, características semelhantes. Então, fechou. Pessoal, muito obrigado aí pela essa última web, né? Então, agradeço muito aí a participação de vocês durante a disciplina. Semana que vem ainda tem avaliação, né? Até o dia 14 tem a sistematização, né? Acho que é dia 14 é a última data para entregar. Né? Então, ainda estamos aqui, né? Mas ao vivo, eu me despeço de vocês, agradeço muito aí a participação mesmo. É uma das turmas que mais tivemos presença aí, né? Uma turma grande, mas tivemos mais presença online. Poxa, isso deixa os professores felizes, né? Então a gente até tira foto e manda para os outros para causar inveja. Eu faço isso mesmo. Mas obrigado aí, espero que vocês tenham uma excelente avaliação, né? Vai dar tudo certo e a gente se vê nas próximas, né? Acho que a primeira disciplina de alguns aí, provavelmente a gente vai se ver em outras também. Não é um adeus da disciplina, mas é um adeus aqui do ao vivo, né? Estamos no digital ainda à disposição. Grande abraço aí para vocês.